queridos, nós vamos continuar no livro de Lucas, capítulo 22. Jesus está prestes a ser entregue para morrer por nós. Vimos semana passada a oração de Cristo no Getsemane. Tiramos lições sobre a nossa vida de oração, naquele momento de Jesus, onde Ele derramou as primeiras gotas de sangue em nosso favor, ali no Getsemane, que não foram tiradas por homens, mas foram gotas que Ele decidiu. Mas logo após isso, começa então o desenrolar de uma noite e de um dia tenso. Lucas capítulo 22, leremos do versículo 47 até o versículo 53. Eu convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Jesus tinha falado para os seus discípulos: orar e vigiar para não cair em tentação. O versículo 47 diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele a curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Nós sempre teremos dentro da igreja oposição. E quanto melhor ou maior se torna o ministério, maior e mais intensa se tornará a oposição. O diabo usa a vida de opositores para atacar a igreja. A igreja é Cristo. Quando Ananias e Safira mentiram a Pedro, ele falou para eles assim: porque mentiste ao Espírito? Jesus falou que ele é a rocha, o alicerce da igreja, a porta da igreja, o pastor da igreja. O diabo odeia a igreja, porque a igreja é de Cristo Jesus, pertence a Jesus, representa Jesus, e a igreja tem poder para entrar naquilo que ele tentou manter fechado por tanto tempo, mas Cristo tirou das mãos dele e deu à igreja as chaves da morte e do inferno. Então o diabo ele sempre vai se levantar contra a igreja de Cristo. E uma das formas que Satanás faz isso é levantando de dentro da própria igreja a oposição. Fazendo surgir de dentro da própria igreja a causa da divisão. Jesus falou que um reino dividido não é capaz de subsistir. Um reino dividido não é capaz de permanecer inteiro. Não é capaz de vencer. O diabo sabe disso. Então o diabo tem um alvo: fazer surgir dentro da igreja opositores. Pessoas que vão bater de frente. Pessoas que vão dividir o ministério. E nós vamos ver hoje na vida de Judas,
Características dos opositores. Primeira delas, eles buscam interesses egoístas. Verso 47 diz que quando ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E eu queria convidar você a voltar uma página na sua Bíblia. Nós vamos ler Lucas capítulo 22, do verso 1 ao verso 6, mesmo assentados. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos... Usou a vida de um que estava com Jesus, que se dizia de Jesus, um de dentro dos que andavam com Cristo. Verso 4. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram o quê? Dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. O diabo quer destruir a igreja. Então ele vai usar que tipo de pessoas? Pessoas insatisfeitas. Pessoas egoístas. Que o motivo da insatisfação dela não é o bem comum. É porque as coisas não lhe saem do jeito que ele quer ou que ela quer. E quando o diabo olha uma brecha, que a pessoa está buscando em Cristo benefício próprio, ele tem nessa vida uma porta. E nessa vida que ele tem porta, ele entra. E ele entra no convívio, ele entra na mente e ele corrompe a mente. Então, com palavras sutis, ele implementa os seus ardis, as suas vontades, inflama o coração, inflama a mente. E a pessoa então começa a estar junto com os de Deus insatisfeita. Então ela começa a olhar para a igreja do Senhor e ela não tem mais prazer na igreja do Senhor porque ela só vê defeitos. Mas não porque os defeitos existam por si, mas é porque os defeitos são baseados na opinião que ela tem de uma igreja perfeita, de acordo com a vontade dela. Quando Judas começou a perceber que em Cristo ele não teria lucro, nem proeminência, nenhum tipo de exaltação, e que Jesus começara a falar de morte, e ele falou, não, eu quero ter alguma fatia nisso. Então Judas tem interesse egoísta. Ele não estava com Cristo por Cristo, ele estava com Cristo por si mesmo. Ele não estava com Cristo para se doar, ele estava com Cristo para usufruir de Cristo. Ele queria de Cristo o que ele decidiu que Cristo deveria dar a ele. E isso é muito perigoso dentro da igreja, quando nós estamos na igreja não com o propósito do bem comum, mas com a vontade de que a igreja seja do jeito que eu quero. E a igreja não vai ser do jeito que você quer em muitas áreas. Porque a igreja não é feita de uma pessoa. A igreja é feita de um corpo. E Deus coloca nesse corpo líderes. E então, quando o diabo percebe a insatisfação, ele faz com que essas pessoas se levantem contra os líderes. E usou Miriam contra Moisés. Miriam, então, Moisés está liderando o povo lá no deserto, e Miriam, então, começa a ficar insatisfeita, cansada de se submeter aos caprichos de Moisés, à vontade de Moisés, à arrogância de Moisés. Ela começou a ver Moisés desse jeito, embora Jesus tenha dito que ele era um dos homens mais mansos da terra. Mas ela não via mais Moisés assim.
Ela via Moisés apenas como um homem cheio de capricho que queria tudo do jeito dele. E Deus só fala com ele. Porventura Deus não fala conosco também? Porventura a igreja é só do pastor? A igreja não é nossa também? Então a pessoa começa a ter o seu coração inflamado. E Miriam se levanta contra o líder dela, o seu irmão. Deus então faz com que Miriam fique leprosa, à vista de todo o arraial. Porque Deus sabe do perigo de um coração insatisfeito no meio do povo de Deus. Deus sabe do perigo, da brecha, da porta que é uma insatisfação egoísta dentro do povo de Deus. E essas pessoas, elas se tornam opositoras. Nada para elas está bom. Esperando sempre uma oportunidade de se opor. Porque o coração delas já está predisposto a isso. Judas só esperou o momento certo de se opor a Cristo Jesus. O coração dele já estava disposto a isso. Diz que a oportunidade só favorece aquele que se preparou para ela. E quando nós nos preparamos na insatisfação, na hora que surge a oportunidade, eu me torno um opositor do ministério, um opositor da liderança, um opositor de como as coisas estão acontecendo dentro da igreja. Segunda característica dos opositores é que eles nunca querem ficar sozinhos. Eles querem uma multidão com eles. E isso é muito interessante, porque se você ler comigo agora, eu convido você a ler Lucas capítulo 22, verso 6. Quando Judas faz um acordo com os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos, diz lá no verso 6 do capítulo 22, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Mas quando você anda alguns versículos para frente, lá no verso 47, diz que Judas se aproximou de Jesus com uma? No verso 6, ele estava com medo da multidão. Essa multidão está com Jesus. E ele ficou esperando uma oportunidade. E quando ele viu que a multidão estava instável, Judas atraiu uma multidão. O homem que tinha medo da multidão, agora vem contra Cristo com uma multidão. A pergunta é, o que fez a multidão mudar de opinião? E a Bíblia fala de uma arma poderosíssima e satânica, chamada murmuração. A murmuração matou milhares de pessoas no deserto. A murmuração fez o povo no deserto construir um bezerro de ouro. A murmuração fez o povo no deserto desejar o Egito e o alho do Egito e a cebola do Egito. A murmuração fez o povo morrer com cordonizes nos seus dentes, porque queriam a carne do Egito. A murmuração fez Miriam ficar leprosa. A murmuração é uma desgraça e a murmuração é poderosa. A murmuração fez o povo andar no deserto 40 anos, quando eles tinham uma bênção a ser conquistada em Canaã. Porque Satanás usa pessoas insatisfeitas para disseminarem no meio da igreja uma desgraça chamada murmuração. Reclamação, sutis, leves, mas satânicas e poderosas, onde a pessoa não consegue manter nos seus dentes e nem no seu coração. Então ela vai pelas casas, ela vai entre os grupinhos dentro da igreja e ela começa a disseminar sua insatisfação com o pastor, com o louvor, com os estudos, com as cadeiras da igreja. E ela espera defeitos para murmurar da administração, da eloquência, de quem faz, o que faz e por que faz, porque essa pessoa e não a outra, porque desse jeito e não daquele. E a multidão começa a ter sua opinião alterada.
Líderes caem pelo poder de bocas malditas dentro da igreja, que se tornam instrumentos de Satanás, e com seus ardis sutis, vão por debaixo do pano, contaminando os corações e matando ministérios, departamentos dentro da igreja. O diabo é astuto. Funcionou no Éden. Funcionou no deserto. Funcionou com Judas. Por que não funcionaria dentro da igreja? O diabo, quando olha para o nosso ministério e começa a ver a igreja crescendo, ele fica desesperado. Tirando toda a cegueira que o desespero tem, eu uso essa palavra em relação a Satanás, porque cego ele não fica, ele é um excelente estrategista. Sabe planejar, sabe contra-atacar. E quando o diabo começa a perceber que a igreja está crescendo, se firmando, o diabo então arma planos e ele começa a procurar corações insatisfeitos. Porque a igreja é formada de pecadores. E você sabe que pecadores pecam, erram. Pastores pecam, erram. Líderes pecam, erram. Então ele começa a buscar aqueles insatisfeitos e toma conta de seus lábios. E esses insatisfeitos, eles começam a vender suas ideias, compartilhar suas reclamações. Então se reúne um grupinho aqui, um grupinho ali, outro grupinho acolá, e é um churrasco na casa de um, na casa de outro, e chega uma hora que Satanás senta a roda e começa então a haver comentários sobre os problemas da igreja e as áreas que não estão legais. Mas a tristeza é que essas rodinhas não terminam em oração. Terminam em fogo. Corações inflamados. Começam então a surgir multidões. Uma laranja podre no meio das outras contamina toda a caixa de laranja. O diabo sabe do poder da podridão, sabe do poder dos lábios e sabe do poder da insatisfação. Prato cheio para ele. E aí eles procuram pessoas fracas como eles. E vendem. Essas pessoas buscam assumir uma postura de liderança entre os demais. Elas começam então a falar como eu penso. A minha crítica é porque eu penso. E eles vêm então liderando uma multidão até o líder deles. Elas se colocam como líderes. Você não vê Judas liderando nenhum dos 12. Você não vê Judas fazendo nada de bom. Mas quando é para liderar, quando é em termos de insurreição, rebelião, murmuração, Judas vem como líder. E eles, infelizmente, se tornam poderosos dentro da igreja. Terceira lição, ou terceira característica dos opositores é que eles são hipócritas. Verso 48, até Jesus expressa, talvez em sua humanidade e em sua decisão pessoal, talvez de limitar alguns saberes, como a hora e o dia dos fins dos tempos, ele deixou isso ao Pai. É interessante que quando Judas vem, Jesus expressa seu espanto, falando, com um beijo. É como se Jesus dissesse, eu sabia que você estava insatisfeito, eu sabia que você estava dando oportunidade para o diabo, mas com um beijo. Você vai trair o Filho do Homem? Você vai chegar a esse nível, Judas? De liderar uma multidão contra mim, de nos cantos ficar contra mim, e ainda me dar um beijo, Judas? Quem fere por amor mostra lealdade,
mas o inimigo multiplica os beijos. E eu quero dizer uma coisa, meu querido. Não adianta a gente falar, pelo menos eu sou honesto, pelo menos não. A Bíblia fala que quem fere por amor ao que feriu. Mostra lealdade. Eu fico muito preocupado com pessoas que se intitulam fortes, personalidade forte. Como já diz o ditado, pessoas fracas têm personalidade forte. Isso é muito perigoso. E Jesus está preocupado aqui. É com beijo que você vai fazer isso? Eu e você precisamos de pessoas que nos firam por amor? Com certeza. E elas fazem isso com toda doçura. Com todo sigilo. E com toda a disposição de te ajudar no seu erro. Elas fazem isso para acrescentar na sua vida. Elas fazem isso para melhorar o seu ministério, a sua liderança. E elas colocam do lado para ajudar. E não pelos bastidores para criticar só. Ela fere, não pelo seu ímpeto. Ela fere, porque na verdade existe algo por baixo que precisa ser tratado. Então ela só é instrumento de Deus na sua vida. Mas a forma é tão santa e espiritual que você sai curado dali. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. E os opositores, você não descobre quem eles são, se Deus não revelar, se a oposição deles não vazar. Mas se a oposição deles não vazar e Deus não revelar, você só vai descobrir quando a multidão vier te apedrejar. Já vier contra você. Por isso, orar para que Deus anule a oposição dentro da igreja é vital para a gente viver como igreja triunfante. Dobrarmos os nossos joelhos para que Deus cure as línguas murmuradoras e maledicentes dentro da nossa igreja é fundamental para que Satanás não ache espaço no nosso meio para destruir o que Deus está erguendo como triunfo em suas mãos. Orarmos quando sentirmos insatisfação é fundamental para que não sejamos instrumentos de Satanás na igreja. Cuidado com quem multiplica os beijos. Às vezes a pessoa te abraça no domingo e fala mal de você na segunda. Às vezes ela parece que está junto com você, mas só Deus sabe o que ela pensa ou ela fala quando ela está longe de você. E eu digo para você, meu querido, opinião todos nós podemos ter. O problema é quando a minha opinião destrói a igreja de Cristo. O problema é quando a minha opinião faz as pessoas que são líderes de Deus serem mal vistas. Se tornarem indesejáveis às outras. Ah, eu não estou satisfeito com ele, então ele faz com que mais pessoas se tornem insatisfeitas, porque talvez ele queira que esse líder caia. Saia. Eu pergunto se ele ora por esse líder dele. Jejua. E se coloca do lado para falar, estou disposto a te ajudar. Deus é maravilhoso. Muito maravilhoso. Falo para você, meu irmão. Eu estou pregando essa mensagem porque é a sequência do texto. Eu não escolhi pregar ela. Deus escolheu e preparou ela para esse dia, para essa igreja, para a tua vida, amém? Então recebe essa mensagem. Receba essa mensagem. A questão é, como nós devemos reagir aos opositores? Como lidar com eles? Em primeiro lugar, não da mesma forma. Do 49 ao 51, os que estão com Cristo querem arrancar a espada. Ah, é, Judas? Você vai vir com oposição, você vai vir com uma multidão, você vai vir com espadas e varas, você vai ver, Senhor?
Perguntou Pedro. Vamos atacar? Vamos contra-atacar? E Pedro então tira a espada e corta a orelha de Malco. E Jesus fala, não. Não. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Amém, igreja? A gente não lida com os opositores fazendo a mesma coisa que eles. Espalhando para a igreja que eles são opositores. Eu não chego para o grupo restante e falo, vem cá todo mundo, ó, toma cuidado com fulano e ciclano, porque eles estão contra o nosso ministério. Aí eu sou tão instrumento de Satanás quanto eles dentro da igreja. Aí eu estou ajudando Satanás a dividir a igreja. Eu não espalho os erros do meu irmão. Eu não faço conhecido a todos os erros do meu irmão. Senhor, é da mesma forma que vamos contra-atacar? Jesus fala, não. Não é da mesma forma. Segundo lugar, é retribuindo com bem. Primeiro, eu não faço o que eles fazem. Segundo, eu faço o oposto do que eles fazem. E Jesus então pega a orelha daquele homem que prenderia Cristo, que socaria Cristo, que humilharia Cristo. Aquele homem que veio junto na oposição a Cristo, agora aquele homem se dá mal. E se alguém se levanta contra você e cai, logo a nossa carne quer sentir um tipo de satisfação. Tá vendo? Caiu. Tá vendo? Olha o que Deus fez. Se levantou contra mim a lepra em Miriam. Você lembra o que Moisés fez quando Miriam teve lepra? Intercedeu pela irmã dele. Sabe como a gente reage com o opositor? Abençoando a vida dele. Jesus deixou Judas dar um beijo nele. A gente retribui o mal com o bem. E ora por essas pessoas. E abençoa a vida delas. Lucas 6, não precisa abrir, de 27 a 36, diz: abençoem quem amaldiçoa vocês. Façam bem para aqueles que maltratam vocês. Vão perseguir vocês? Estão te devendo alguma coisa? Não exige, deixa aí. Quer arrancar a capa? Tira também a túnica. Pedir para andar uma milha, que o soldado romano tinha o direito de pedir para o judeu andar uma milha com ele, anda 2. Faz além. A pessoa está se levantando contra a tua vida, contra o teu ministério. Ora pela vida dela. Abraça ela mais do que você abraça os outros. Faz o bem para ela. Coloca brasa sobre a cabeça dela. Faz arder na mente dela a culpa de ser amada por aquele a quem ela trai, se opõe e entrega. Judas se matou. Porque assim que ele entregou Cristo, sentiu a culpa, e o diabo é bom nisso, e o levou ao suicídio. Então, meu irmão, nós não temos que sair à caça das bruxas dentro da igreja. Quem são os opositores? Mata e deixa de lado, e vamos falar para todo mundo tomar cuidado, embora Cristo tenha falado, um de vocês a me trair é aquele que está com a mão. Mas ele falou isso para os líderes, não falou isso para a igreja inteira. Ele falou isso para os 12, não falou nem para os 70, nem para os 500. Para os 12, ele falou, tem um entre nós aqui que é o traidor. Para os 12, ele avisou. Mas Jesus não saiu e nem mandou, peguem Judas, prendam Judas. Ele deu liberdade para Judas. Vai, Judas. O que tens que fazer? Faz-o depressa. Uma terceira forma de reagir contra os opositores é argumentando. E argumentando com as pessoas certas. Às vezes você vai ter uma multidão se levantando contra você. Às vezes a pessoa vai chegar e falar assim, olha, está todo mundo falando, está todo mundo achando, está todo mundo pensando, mas você sabe que Deus te deu aquele ministério, porque quem dá e tira o ministério é o Senhor, não são as pessoas, amém? É Deus. A autoridade vem do Senhor. E ai daquele que se levanta contra uma autoridade de Deus e não acha que é só pastor, não. É líder de jovens, é líder de adolescente, é líder de louvor, é líder de departamento, é pai e mãe. Muito cuidado em se levantar contra um servo do Senhor.
Mas a gente tem o direito de, com sabedoria, argumentar. Mas argumentar com as pessoas certas. E no verso 52 diz o seguinte: então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Mas esses três tipos de pessoas, esses três cargos e autoridades, não fazem uma multidão. Mas Jesus falou com eles, não falou com os que estavam vindo no bolo. Volta para Lucas capítulo 22. Eu quero ler com você versículo 2 e versículo 4, que diz o seguinte: e os chefes dos sacerdotes, verso 2, e os mestres da lei estavam procurando meio de matar Jesus. Verso 4 diz: Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. As três lideranças que Judas se mancomunou foram as três lideranças a quem Jesus dirigiu sua palavra. Jesus sabia quem era o cabeça e quem tinha vindo porque era fraco e estava no bolo. Jesus sabia quem eram aqueles que estavam liderando a oposição. E foi com eles que Jesus tratou. Nós vamos argumentar com as pessoas certas em primeiro lugar. Nós vamos argumentar questionando a acusação. E Jesus pergunta para eles o seguinte: estou eu, por um acaso, liderando alguma rebelião? Fala para mim, o que eu estou fazendo de errado? Qual é o meu erro? Podem dizer para mim. Eu quero ouvir. Estou liderando alguma rebelião? Ou estou tentando dar o meu melhor? Você acredita que tem gente que se levanta contra pessoas só porque não acham que é o melhor o suficiente? E a pergunta é: estou fazendo alguma coisa de errada? Ou simplesmente não sou o suficiente? Estou liderando uma rebelião? Ou estou apenas dando o meu melhor aqui? Você acha que eu acho que eu sou melhor para essa igreja? Você acha que a nossa irmã Diana, lá em Anjos, acha que ela é melhor para a igreja dela? Você acha que aqueles jovens que estão nos seminários acham que são os melhores para a igreja? Por que estão na liderança? Não é porque são os melhores. Mas foram porque aqueles que se tornaram disponíveis a Deus. E Deus falou: quero você. Isaías gritou: eu sou um homem de lábios impuros. Deus falou: eu vou capacitar você. Amém, igreja? Eu vou capacitar você. Jeremias falou: Senhor, não passa de uma criança. Deus falou: não fala isso. Moisés falou: Senhor, eu sou homem de língua pesada. Eu vou te dar Arão. Estou eu fazendo alguma coisa errada? Vem falar para mim. Eu não estou me defendendo de nada aqui, queridos. Só estou pregando. E nem defendendo ninguém. É o texto que está na sequência que Deus preparou para essa igreja nesse dia e para cada pessoa que está aqui. Recebe. Só recebe. E Deus pergunta: estou insatisfeito porque existe coisas contra Deus acontecendo? Ou porque não são coisas do jeito que eu acho que deveriam ser? Tem pecado acontecendo? Tem rebelião? Tem acusação? Jesus pergunta: me falem. Terceira forma de argumentar: responda a nossa inocência. E Jesus diz para eles: eu sempre estive entre vocês. Vocês me conhecem. Eu nunca fugi. Vocês nunca tiveram motivo. E eu sempre fui acessível. Hã? Sempre estive. Sempre fui acessível. Vocês nunca fizeram nada. O que Jesus está dizendo é: por que agora vocês estão fazendo isso? Olhem para o coração de vocês. Por que você sente isso? Só estou tentando fazer o bem, sempre estive com vocês, me conhecem. Por que agora vocês estão fazendo isso? Por que agora o seu coração está assim?
Por que o diabo está achando lugar na tua vida? Por que você está com esse rosto, Caim? Olha, Caim, para o seu rosto. Seu semblante caiu, Caim. A culpa é sua. Se você proceder certo, não será aceito. Mas o diabo faz você falar, não. A culpa é dele. A culpa é de Deus que não me ama tanto. E assim o diabo faz com toda a liderança, com toda a igreja, desde o Éden, e até hoje ele vai fazer assim. É por isso que nós reagimos com essas pessoas, conversando com elas, com as pessoas certas, questionando se temos erro, expondo a nossa inocência, expondo a nossa abrangência e disposição para a conversa. Em quarto, expondo a maldade deles. Jesus diz lá no final, as trevas reinam em vocês. Essa rebelião está acontecendo. Não é porque existe um motivo real. É porque você deu espaço para a treva reinar em você. Sua indisposição, sua murmuração, está dando espaço para o diabo reinar em você. Lá na sua casa, tornando a sua filha, o seu filho, a sua esposa insatisfeitos. Ao invés de ser bênção para a igreja, você está amaldiçoando o seu próprio lar. Você acha que está sendo bênção para a sua esposa, ou para os seus filhos, ou para o seu pai, para a sua mãe, ou para os outros membros da igreja? Esse comentário. Quem é que está reinando nesse tipo de comentário? É a luz ou são as trevas? Jesus diz, as trevas reinam. Por isso vocês estão se levantando contra mim. Pessoas que se levantam contra, as trevas reinam. Por isso elas se levantam contra. Como reagir com elas? Não da mesma forma. Segundo, reagindo com bem. Terceiro, conversando, argumentando. Em quarto, confiando na soberania e na vitória do Senhor. Amém? Verso 53, Jesus diz, mas esta é a hora de vocês. Podem se levantar. Chegou a hora do mal na minha vida. Meus queridos, eu termino essa mensagem alegre. Alegre. Porque eu espero que essa mensagem gravada se espalhe para muitos pastores, para muitos líderes de igreja, departamentos e ministérios. Porque eu termino essa mensagem com a vitória e o triunfo. Jesus está dizendo que existe em cada ministério a hora certa do mal reinar para purificar. Amém? Mas esta é a hora de vocês em que as trevas reinam. E Jesus diz, pode reinar. Então, quando pessoas se levantam, é Deus na nossa vida. É Deus no nosso ministério. É Deus dando brecha. É Deus preparando a igreja para algo muito maior. Amém, igreja? Isso vai acontecer. É por isso que você que é líder, ou um futuro líder aqui que está ouvindo essa noite, não acha que você vai começar um ministério, não acha que você vai começar um departamento, não vai ter oposição, não. Vai ter, e muita, mas que você louve e glorifique a Deus, porque quando se levantar a oposição, fala, Senhor, eu confio na tua soberania. Se esta é a hora dessas pessoas, se essa é a hora das trevas reinarem, eu me submeto. E eu confio em ti. Eu confio no Senhor. Porque Ele vai deixar claro como o sol do meio-dia que você é inocente. E a tua justiça vai brilhar como a luz da alvorada, como o sol do meio-dia. E o ministério, que antes tinha 12, em um dia, vai para 3.000 pessoas, amém? E o nome que foi jogado na lama, dos quais os homens zombaram do que estava na cruz, depois, ao terceiro dia, Deus lhe deu um nome que estava acima de todo o nome. As pessoas se levantam para cair. E o nome que rolou agora é exaltado. Foi honrado. Deus fala para você, fica tranquilo, meu filho. Eu estou vendo tudo, eu sei de tudo.
Eu sou do mente e coração. Eu escuto cada conversa. Eu cuido de você. Faz o teu trabalho. Me serve. Porque os que querem vão receber. Mas os que não querem, desses cuido eu. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Você, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você montará brasas vivas sobre sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É por isso que, como líder, eu sempre consigo, para a glória do Senhor, sorrir para todo mundo. E amar e orar por todo mundo. Porque eu já tive na minha vida experiência de oposição. E se tiver pastores ouvindo essa mensagem, líderes ouvindo essa mensagem, tanto hoje aqui quanto pela internet, por essa mensagem gravada, que confiem no Senhor de todo o seu coração. Porque Deus é quem dá autoridade, é só Deus que tira a autoridade. E enquanto Deus não falar para sair, fica firme. Fica firme. Agora que também sejam sensíveis àqueles que ferem por amor. Porque se eu for um líder e não ouvir minha liderança, e não ouvir aqueles que me amam me ferirem, não deixar que eles me firam por amor, aí eu estou fadado ao fracasso. Aí eu me tornei Saul, que não ouviu o homem que talvez mais amasse ele na sua época, o profeta Samuel. Ao ponto de Samuel ser repreendido por Deus quando ficou triste. Deus fica bravo. Eu rejeitei Saul. Por que você está aí querendo manter ele? Samuel amava Saul. E ele não quis ouvir Saul. Vamos ouvir sempre. Ouvir, para mim, é um dos grandes segredos de uma liderança de sucesso. Saber ouvir. Agora, tem quem fale e fere por amor. Esses são bênção. Agora, há quem fale e fira por oposição. E mal sabem eles que também se tornam, no fim das contas, bênção nas nossas vidas. Amém? Por isso, meu querido, não sei como está o teu coração, mas acredite, o Senhor tem conduzido a nossa igreja. O Senhor é o líder dessa igreja. O Senhor tem grandes coisas para a nossa igreja. Que o diabo não encontre espaço na tua vida. Que o diabo não encontre satisfação na tua vida, para que ele não use os seus lábios. E se você tiver alguma coisa para falar, vá direto a essa pessoa. E fira, se for necessário. Mas faça com muito amor. Que do teu tom de voz, ao momento oportuno, ela sinta que você só falou com ela porque você a ama e você quer o melhor para a vida dela. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que preparou essa mensagem para hoje, para você que está aqui. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Queria chamar aqui à frente os líderes de departamentos. Você que é líder de um departamento, queria te convidar a vir aqui à frente agora. A igreja vai abençoar a tua vida e nós vamos abençoar você. Mais uma vez. Porque o que vocês estão vivendo, o diabo luta contra a vida de vocês, contra o ministério de vocês. Tenho orado pela vida de vocês, para que Deus os proteja. Agora, escuta o que eu vou falar para vocês. Olhando para mim agora, vocês. O diabo sabe o que deixa cada um de vocês nervoso, chateado, amargurado. O diabo sabe disso. Por isso, joelho no chão. E fé em Deus. E que a gente possa servir sempre ao Senhor. Trabalhar para Deus. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque se a gente fizer para homens, a gente vai ficar triste. Mas a gente tem que fazer para o Senhor. Porque no Senhor a gente sabe que o nosso trabalho não é vão. Amém? Meu querido, se você está debaixo de algum desses ministérios, você tem que orar e abençoar a vida dessas pessoas. Porque elas se dispuseram ao Senhor em fazer esse ministério, em trabalhar para Deus. Então você tem que estar com esses nomes na sua oração e estar falando: Deus capacita, Deus honra, Deus abençoa, Deus faz o teu melhor, Deus eu confio e Deus eu me submeto a essas pessoas. Me submeto.
Porque eu sei que se um dia o Senhor não as quiser mais, o Senhor tira. O Senhor move. O Senhor vai e fala assim, agora chega o teu tempo, tem outro para assumir o teu lugar. E que o coração de cada um de nós esteja disponível a isso. Quando chegar a hora de Deus colocar outro, Senhor, só quero que for melhor para a tua igreja, Senhor. Sou servo do Senhor, tá? Isso tem outro lado. Nunca queiram sair antes de Deus mandar isso acontecer. Amém? Nunca queiram. Nossa irmã Adriana lá em Anjos está passando por essa luta. O ministério não é simples. Uma mulher numa sociedade machista, liderando uma igreja. E nós chegamos lá, a gente encontra uma mulher, uma serva do Senhor, atacada por Satanás. Pessoas reclamando, ela se vendo menor do que ela é no Senhor. E o Senhor pôde me levar lá para falar, minha irmã, Deus colocou você como líder. Você só vai sair daqui quando Deus declaradamente falar, tem outro para o teu lugar. Porque ela ama tanto aquela igreja, ela ama tanto aquele ministério, e ela ama tanto aquelas pessoas que ela ficava dizendo, Deus, traz outro, traz outro. E eu já passei por isso. Vocês sabem da minha história, ajoelhado no chão, falando, Deus, levanta outro, por favor. E o Senhor falou, eu sei quem você é, fui eu que levantei você, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. E até hoje minha oração para Deus é, quando for a hora, Senhor, quando o Senhor quiser enviar outro, só me dá sensibilidade de eu perceber. Para que eu possa dizer, Senhor, está aqui, ó, a igreja é tua. Que seja assim com cada um de nós. E orem por essas pessoas. Orem pelos filhos, pelas esposas, pelos maridos, pela saúde, pela finança. Ora por tudo. Para que elas possam ter prazer cada vez maior em servir. Porque elas estão aqui para servir vocês. Amém, igreja? Amém. E elas não são maiores que ninguém, viu? Pode vir. Elas não são maiores que ninguém. Tá? São pessoas que estão aqui para servir você. Então a melhor coisa a se fazer, não reclama delas. Elas vão errar. Ore por elas. Vai lá dar um abraço nela e fala, eu estou orando por você, viu? Que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Eu aceito a sua liderança na minha vida. Pode investir na minha vida. Estou tocando errado? Pode falar para mim. Minha vida não está legal? Pode falar para mim. Pisei na bola? Pode falar para mim. Eu quero que você seja bênção de Deus na minha vida. Te dou acesso e reconheço você como um líder que Deus colocou na minha vida. A partir do momento que eu comecei e eu estou dentro desse ministério, eu quero que você me abençoe. Você pode fazer isso? Que assim seja, igreja, para a glória do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você, igreja, se sentir à vontade de abençoar a vida desses queridos, estender sua mão para eles. Nós vamos abençoar. Ai, André, vem cá, André. André, sido um braço abençoado na nossa igreja lá em Amparo. Amém. Vamos abençoar a vida desses queridos. Pai Santo e querido Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa mensagem que o Senhor preparou para esse dia, para este lugar, para este momento. O Senhor é o Deus, o Senhor é o pastor da Tua igreja, Senhor. Oh Pai, te louvo. Eu te louvo, ó Deus, por cada um desses que aqui estão e se dispuseram a serem, ó Deus, servos do Senhor nessa igreja, liderando departamentos. Que em seus corações, ó Deus, não haja nenhum tipo de soberba, exaltação, pelo contrário, que se vejam como servos do Teu povo, Senhor. Oh Pai, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos. Ó Deus, nos seus casamentos, nas suas vidas emocionais, sentimentais, financeiras, relacionais. Ó Deus, nas suas vidas profissionais. Ó Pai, que nada impeça a obra, ó Deus, que o Senhor chamou a viver e desenvolver na Tua igreja, Pai Santo. Que sejam dispostos, que sejam santos, consagrados a Ti. Protege que nada, Deus, que o inimigo esteja preparando contra a vida deles, chegue, se assim for da Tua vontade. E se chegar, que eles saibam que toda hora em que o mal prevalece, é porque o Senhor tem um plano maior e melhor, porque os Teus planos são sempre de paz. Ó Deus, como igreja, nós os abençoamos e pedimos que o Teu Espírito Santo os encha, para que eles sejam, ó Deus, servos do Senhor na Tua igreja, cheios do Teu Espírito Santo e encontrem liberdade
para ministrarem a tua igreja nas áreas e nos departamentos, ó Deus. E que mais e mais ceifeiros, líderes, homens e mulheres se levantem para servir, ó Deus, e trabalhar na tua igreja, em seus lares, em suas escolas, ó Deus, líderes, ó Pai, cheios do Espírito Santo, dispostos a servir a tua igreja. Obrigado, Senhor. Nos ajuda em nossas fraquezas. Oh Deus, enche, dirige a tua igreja, e que assim seja para a tua honra e para a tua glória. E nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Glória a Deus.